Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 15ª reunião da Sala de Crise do Paranapanema. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente, começando pelo Semadem. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcelo Celucci do Semadem. Obrigado. ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio estamos Luiz Guilhom. Bom dia. Ok. Eu vou pedir para o Douglas para ele se apresentar, porque até aí depois ele ter o controle do microfone, que quando não estiver falando é bom deixar desligado, porque dá microfonia. Douglas. Bom dia a todos, sou o Douglas, Relações Institucionais da CTG Brasil. Aí desliga o microfone, porque senão interrompe toda a nossa reunião. Bom, continuando com a CTG Brasil, Paranapanema Energia, vai lá. Bom dia, aqui está o pessoal do CTG Paranapanema, o Tiago e o Norberto, da área de meio ambiente. Obrigado, Maurício. Tem uma outra conexão da CTG também. Pode falar agora. Opa. Oi, bom dia. Aqui Tâmara, da CTG, o escritório de São Paulo. Ok, também você, se puder, desligue o microfone, que só ligue quando for falar, tá? Obrigado. O CIMA, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo. Bom dia, Joaquim Hiroaki, da Secretaria de Infraestrutura, São Paulo. Renata. Yara. Ok, obrigado. O CBH Paranapanema. Bom dia, Vandir, primeiro vice-presidente do CBH Paranapanema. Bom dia, Suraya, secretária executiva adjunta do Paranapanema, DAE. Bom dia, Emílio Brandi. Ok, obrigado. Aí temos também os comitês do Alto Paranapanema. E aí, Alto Paranapanema aí do comitê. Bom dia. Aqui representando o comitê do Alto Paranapanema, e aí, Cuiaju, está o presidente Fernando Udiaí. Ok, obrigado. Temos também o comitê do Alto Paranapanema. Que falou, né? Então agora é o outro comitê, é o Norte Pioneiro. Carlos. Carlos, se você pudesse abrir o microfone. Bom, e tem o Pontal de Paranapanema também. Então, Pontal de Paranapanema, se vocês puderem agora testar o microfone. Bom, eles estão presentes, esses dois comitês estão presentes, tá? Mas não se apresentaram ainda por algum problema de microfone, talvez. Bom, nós vamos dar início, como sempre. Ele está dizendo que está com um problema e está tentando resolver o Pontal de Paranapanema. Nós vamos dar início, como sempre, com a apresentação do Semadem sobre as chuvas verificadas que foram, pelo menos na visão da gente, foram aquelas que foram previstas, né? Mas, Semadem. Muito obrigado, Joaquim. Sim, fazendo um pouquinho de memória, né, na semana passada, a gente sempre tenta ver 2 semanas para frente. Então, na semana passada, nós tínhamos uma primeira semana boa, que foi a semana que passou, e uma segunda semana pior, que é a semana que nós temos pela frente. Então, essa primeira figura mostra a chuva da última semana, do dia 28 ao dia 5, ontem, e dá para ver que realmente choveu na bacia do Paranapanema de forma relativamente generalizada e com volumes que estão entre normal e um pouquinho acima
do normal, um pouquinho acima da média, como de alguma forma estava previsto. Então, vamos ver a avaliação da previsão, mas foi uma boa previsão, sim. Olhando o mês de novembro, que encerrou aí no decorrer da última semana, bom, vemos que novembro foi muito ruim em muitas bacias da região central, né? Região sudeste, centro-oeste, parte da região nordeste, mas em particular na bacia do Paranapanema, a chuva foi mais ou menos dentro da normalidade, como aparece ali no mapa. Então foi de alguma forma uma exceção dentro de muitas bacias, né, que fecharam com chuvas abaixo da média. Na próxima figura nós temos o acumulado e a comparação com a média histórica do ano hidrológico até ontem. À esquerda está sempre o valor da chuva acumulada, o mais interessante está à direita, aparece sutilmente o contorno da bacia, e dá para ver que se a gente considera agora o ano hidrológico, desde 1º de outubro, as chuvas estão abaixo da média histórica. Na próxima figura nós temos alguns números, né? Aquele gráfico já conhecido, bastante usado por todo mundo, das barras azuis, que é a chuva mensal, a linha fina superior, que é a média histórica. Então vejam que novembro fechou finalmente dentro da média histórica, uma boa notícia. Desde maio, que não tínhamos um mês dentro da média, foram 5 meses consecutivos com chuva muito abaixo da média, como dá para ver. Então, novembro, felizmente, fechou dentro da média. Agora, dezembro, ela tem uma média histórica elevada, 186,5. Nos primeiros dias choveu bem, né? Ainda a inércia da previsão da semana passada. Vejam que, por exemplo, o dia 4, até onde vai o gráfico, só no dia 4 choveu praticamente 23 milímetros. Então, nos primeiros 4 dias do mês, nós temos 43 milímetros somados, só que a média é alta, né? 186. Bom, a próxima figura é a avaliação da previsão da semana passada. A curva vermelha é o que foi previsto, a curva preta é o que foi observado. A previsão e a observação coincidiram, então foi uma boa previsão. Choveu na faixa de 50 milímetros mais ou menos na última semana. A maior parte caiu dentro do mês de dezembro, um pouquinho dentro do mês de novembro. Bom, a situação hoje, que está na próxima figura, é bem clara, né? Temos uma banda de nebulosidade muito clara e uma frente fria que está passando aqui pelo estado de São Paulo, muito bem delimitada, e dá para ver que essa banda de nebulosidade está mais ao norte da bacia do Paranapanema. Está pegando marginalmente a parte paulista, mas na verdade as chuvas mais intensas neste momento estão na divisa entre São Paulo, Rio e Minas Gerais. E essa frente fria, essa banda de nebulosidade vai permanecer mais ao norte da bacia do Paranapanema. Então a bacia vai ficar do lado mais seco, digamos, portanto não tem previsão de chover muito nos próximos dias. Então podemos ver já na próxima figura, né, que é a chuva prevista pelo modelo para os próximos 7 dias, que os maiores valores à esquerda, que está naquela cor laranja e azul escuro, estão realmente aí entre Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E a região do Paranapanema tem chuvas assim muito mais marginais e irregulares, pegando apenas o cantinho inferior dessa banda de precipitação. Na figura da direita, que é a comparação com a média histórica, dá para ver que aquela área azul, né, onde já mencionamos, Minas, divisa Minas, São Paulo, Rio, aí deve chover acima da média, e como a chuva vai estar muito concentrada naquele setor, vai faltar chuva mais para o sul. Então a bacia do Paranapanema está um pouco na transição dessas duas regiões, mas está mais do lado seco, especialmente o trecho que corresponde ao estado do Paraná. Então, na próxima figura estão os valores previstos dentro da bacia. Vejam que é mais o setor norte da bacia, mas a chuva será irregular, muito mais por conta de algumas pancadas de chuva ou chuvinhas fracas na parte traseira dessa frente fria, que depois vai se dissipar e converter mais uma área de instabilidade, né? Então não tem previsão de volumes elevados. Na parte da direita dá para ver que o volume previsto aí, diria, na faixa de 20 milímetros para uma semana, 40 para 10 dias, sendo otimistas.
porque provavelmente esse valor, inclusive, esteja superestimado pelo modelo. Esses valores, então, ficam abaixo da curva azul, que representa a média histórica. Então, não há muita dúvida que nos próximos 7, 10 dias, a previsão é de chuvas abaixo da média, né? A previsão, a tendência para a segunda semana é um pouco melhor. Vemos que há um deslocamento mais para o sul, das áreas com maior precipitação. O volume previsto é menor na segunda semana que na primeira, mas essa localização da precipitação é melhor, é mais favorável para a bacia do Paranapanema na segunda semana. Então, a segunda semana nós temos expectativa de chuva de normal para talvez, e digo talvez, um pouco acima da média. Então, em resumo, se inverte um pouco a sequência da semana passada, que nós tínhamos uma primeira semana boa e uma segunda semana pior. Agora nós temos uma primeira semana abaixo da média, claramente abaixo da média, e uma segunda semana com expectativa de fechar mais ou menos em torno da média ou até um pouquinho acima. Isso da minha parte, Joaquim. Se tiverem perguntas, fico à disposição. Obrigado. Ok. O que é importante nessa apresentação, que eu, pelo menos na minha avaliação, é uma volta à normalidade, né? Quer dizer, vai ter uma semana que vai chover mais, vai ter uma semana que chove menos, mas a volta à normalidade e nós estarmos praticando perspectivas de ter vazões não, ainda chuva em torno da média, né? Então, acho que isso que é o referencial importante. Não é nem o fato de chover mais numa semana ou menos noutra, mas é que nós termos voltado a ter chuvas na média, né? É isso, Marcelo? É isso, Joaquim. A gente está tendo uma sequência de frentes frias agora, novembro, dezembro. Então, digamos, os sistemas meteorológicos estão contribuindo. Claro, às vezes eles param mais para o norte, beneficiam mais algumas bacias, outra semana um pouco mais para o sul, mas esse é justamente o comportamento normal do sistema quando nós temos uma estação chuvosa em funcionamento. O ruim é quando, como por exemplo no início de novembro, nós temos um sistema de alta pressão que a gente chama de bloqueio e não chove em nenhum canto. Essas são as situações ruins. E não é o que está acontecendo agora, não é o que a previsão está indicando, felizmente. É apenas uma distribuição normal, uma semana um pouco mais para o norte e outra semana um pouco mais para o sul. Então, é isso mesmo, você resumiu bem, sim. Ok, muito obrigado. Bom, então, eu vou passar para o ONS, que vai fazer a sua prospecção futura e condições atuais do sistema do Paranapanema. Então, ONS, vamos projetar. Ok, obrigado, Joaquim. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui à apresentação para o dia de hoje, da bacia do Paranapanema. Próximo slide. Topologia, a gente já viu em várias reuniões, né? Resumindo, temos aí um armazenamento total, capacidade máxima de armazenamento nos 4 reservatórios de 12.598 hectômetros cúbicos e um volume morto, que é um volume que fica abaixo do nível mínimo desses reservatórios de 15.884, que dá um armazenamento total de 28.482 hectômetros cúbicos. Próximo slide, que é o slide 4. Aí tem a situação atual. Nós estamos aí com Jurumirim cerca de 22% de armazenamento, Chavante com 25%, ou seja, os reservatórios começam a recuperar um pouco aquela situação de 17%, 19% que chegou a estar, né? Capivara está com 22% e Mauá com 29%, dando aí um total de 23% de armazenamento no fechamento do dia de ontem, com 2.929 hectômetros cúbicos, que dá, somando ao volume útil, ao volume morto, 18.813 hectômetros cúbicos. Próximo slide, slide número 5. Aí nós apresentamos a vocês as energias naturais afluentes desse ano, né? Desde novembro do ano passado. Então, a gente observa aí que, fora o mês de junho, que foi um mês atípico, né? Logo em seguida, a bacia entrou num processo de recessão, ou seja, de você ter, em termos médios, né? Vazões muito inferiores à média. Então, julho foi 77% da média, agosto 58%, setembro 59% da média, né, de vazões, e em outubro a situação piorou ainda mais. Teve
ficamos em torno de 32% da MLT. Em novembro, houve uma pequena recuperação, conforme o Celute mostrou aí. Em novembro foi o mês que deu exatamente, em termos de chuva, ficou em torno da média. E a vazão, em termos de vazão, não ficamos em torno da média de vazão. Ficamos em torno de 58% da média. E agora, em dezembro, também só tem 5 dias, né, observados. Nesses 5 dias, essa chuva que ocorreu provocou uma elevação das vazões para o patamar de 97%, ou seja, quase 100% da média, só nesses 5 dias. É um período muito curto ainda, a gente precisa esperar o que vai acontecer aí ao longo do mês de dezembro. Próximo slide. Aí vamos apresentar agora a operação das usinas hidrelétricas. Próximo, que é o slide número 7, começando com Jurumirim. São Jurumirim teve um armazenamento máximo ao longo desse ano de 44,39%. Chegamos a ficar com o uso, né, do reservatório, sob o ponto de vista energético e usos múltiplos, né? O reservatório caiu para 16,01, foi o menor patamar desse ano, desse período seco. E aí, agora começou a recuperar com a volta à política de defluência de 60 metros cúbicos por segundo, e as afluências começando a subir, né, com as primeiras chuvas. A gente tem aí uma recuperação, né, porque também a afluência estava abaixo de 50, né, chegou a ficar abaixo de 50, e agora as afluências já estão em valores bem superiores a 60 metros cúbicos por segundo. Então, você tem uma recuperação. Recuperou e agora está com quase 22% de armazenamento. Próximo slide, Chavante, slide número 8. Também a mesma coisa, a gente chegou a 47,8%, e com o uso da água, né, a necessidade do atendimento eletroenergético e os demais usos da água, a gente chegou a 20,12%, foi o menor patamar, e aí novamente travamos aí em torno de 100, que está 95, fica oscilando entre 95 e 100 e poucos por cento, e 100 metros cúbicos por segundo. E aí o que acontece? As afluências também estão superiores, né, aos 100 metros cúbicos por segundo. Então, dessa maneira, conseguimos recuperar já cerca de 5% de armazenamento, estamos com 25,22%. Próximo slide, número 9, seria o slide de Mauá, de Capivara, perdão. Capivara chegou a ficar ali por volta do final do mês de julho com 74,57%, e aí houve então a necessidade basicamente energética de você aumentar a geração, e também essa água foi aproveitada pelos demais usos, e com isso o reservatório caiu para 16,53%, que é um valor bastante baixo, né, de armazenamento. E aí a gente também praticou uma política que não é exatamente a vazão mínima, mas é a vazão mínima que dá uma sustentabilidade energética para que não haja nenhum problema de abastecimento de energia, dadas as atuais circunstâncias, as atuais vazões em todas as bacias do Sistema Interligado Nacional. Observem aí que a afluência também está superior ao valor da defluência. A defluência que vem sendo praticada é uma defluência mais elevada durante a semana e menor aos finais de semana. E o armazenamento recuperou dos 16,53 para 22,3. Está mais ou menos igual ao armazenamento lá de Jurumirim. Próximo slide. Agora sim, o HE Mauá, a gente chegou no meio do ano ali, em torno do final de junho, a 100% do reservatório, um reservatório que enche muito rápido, ainda mais com essas vazões que nessa bacia do Tibagi são bastante elevadas e se elevam de uma forma muito rápida, né? Então, mesmo assim, houve necessidade de se usar energeticamente o reservatório também, né? E, de qualquer maneira, o armazenamento chegou a estar em 14,42%, e agora está se colocando numa defluência que oscila entre 100 e fica ali entre 75 e 100, às vezes pode praticar 75, às vezes tem que praticar um pouco mais, e
o armazenamento com isso chegou a 28,76%. Esse é um reservatório que nos preocupa menos, porque, primeiro, ele é um reservatório muito menor, ou seja, as ações nele têm pouco efeito sobre a calha principal, e ele, todo ano, praticamente, chega a encher, né? Ele enche, às vezes, 2 vezes, 3 vezes ao ano. Então, está aí com quase 30% já de armazenamento. Próximo slide. Aí a simulação, o cenário para o ano 2019. Próximo, que é o slide número 12. Aí temos a premissa da simulação. Então, estamos tentando minimizar as defluências sob o ponto de vista de usos múltiplos e de energia também, né? Para que não dê problema de abastecimento. E a nossa simulação vai até o final de abril de 2020, o que é um cenário muito distante, então está muito sujeito à incerteza. Por isso que a gente, para promover os cenários aí de afluências, a gente usa o modelo SMAP, e aí não usa um cenário único do SMAP. A gente usou agora 3 cenários. Um cenário mais otimista, que seria o ano que teve, entre esses 13 últimos anos, né, o cenário que teve, simulado com o modelo SMAP, a maior valor de vazão, que seria a chuva ocorrida no ano 2006, simulada dentro do modelo SMAP. O segundo cenário seria o cenário médio, que a gente pegou a média de todos os cenários do SMAP, desde 2006 até 2018. E, por último, o cenário conservador, que seria o pior ano para esse período até o final de abril, que seria o ano 2018, justamente. Ou seja, 17 para 18. E aí seria o resultado do SMAP com a chuva desse ano. As diretrizes de armazenamento, ou de defluência, na verdade, não de armazenamento, seria defluência de 60 metros cúbicos por segundo em Jurumirim. Simulação para Chavantes dá conta de 95 metros cúbicos por segundo, um pouquinho mais talvez, que significa 2 unidades de geradores sincronizadas, ou seja, duas máquinas, né, sincronizadas. Para Mauá, defluência de 79, às vezes variando um pouco mais, porque tem questões elétricas também envolvidas, então às vezes tem que defluir um pouquinho mais. E Capivara, fazendo uma média, pelo menos, de 450 nos dias úteis. Essa semana deu 437, não chegou nem aos 450. E em dias úteis, nos finais de semana, 340 metros cúbicos por segundo. Essas são as premissas. Próximo slide. Então, temos aí o resultado para o cenário otimista, né? Que seria aquele ano 2006. Então, se ocorrerem as vazões no cenário otimista, que é o cenário melhor que tem, né? A gente teria Mauá enchendo já na primeira quinzena de janeiro, né? E as demais usinas alcançando, ainda no final de janeiro, patamares bastante elevados, acima dos 70%. Chegando lá ao final do horizonte, Mauá e Capivara com 100%, e Jurumirim Chavantes, que a gente promove aí o controle de cheias da bacia do Paranapanema, já esbarraria no controle de cheia, no volume de espera. Então, ele ficaria operando exatamente no volume de espera, tá? Não invadiria o volume de espera. Mas, quer dizer, seria um cenário bastante otimista. A gente estaria com isso jogando bem mais água lá para baixo, para Itaipu, enfim, para todos os usuários de jusante. Esse seria um cenário, talvez, muito acima do que possa dar. Mas como a incerteza é muito grande, a gente não sabe o que vai ocorrer. A gente tem que estar sempre preparado até para o melhor cenário. Próximo slide, que é o slide 14, seria o cenário médio de afluências, que seria o SMAP médio de todos os anos rodados desde 2006 até 2018, a partir do momento atual. Então, com esse cenário, a gente encheria Mauá ao final de janeiro, em vez de ao início de janeiro. Jurumirim chegaria lá no final a tocar no volume de espera, né? Encosta ali nos 95,22, que é o volume de espera lá do final de abril. E Chavantes tem uma recuperação, chega a 60,86% ao final de abril. E Capivara chegaria a 46,98%, que é quase 47%, que é um valor ainda baixo, mas não tão baixo, né? Claro está que a gente vai vendo que, conforme a gente vai acompanhando e conforme os reservatórios de cabeceira vão aumentando, a gente vai poder aumentar um pouco a defluência dos reservatórios de cabeceira e não prejudicar tanto Capivara, né?
colocar a capivara num patamar um pouco mais elevado. Próximo slide, seria o slide número 15. Aí seria na pior das hipóteses, assim, se ocorrer a chuva, né, do ano passado, o modelo SMAP deu esse cenário de afluências que eleva os armazenamentos da seguinte maneira. Mauá encheria, chegaria a 100% na primeira quinzena de março, e Jurumirim chegaria ao final de abril com 77,8%, não encostaria volume de espera, mas ficaria com um armazenamento bastante elevado. Para final de período úmido é muito bom. Chavante ficaria com 42,08%, um pouco mais baixo, mas ainda assim a gente sabe que, como o Mauá está lá em cima, a gente pode defluir um pouco mais, tanto de Mauá quanto de Jurumirim, para chegar aqui em Chavantes e deixar Chavantes um pouco mais cheio. E, com isso, praticando essa política que a gente está determinando aí, a gente zeraria o reservatório de Capivara somente ao final de março, na pior das hipóteses, ou seja, se ocorrer um pior ano, que é o ano 2018, aí a gente chegaria a zero em Capivara. Claro que a gente não vai deixar chegar em zero. A gente, antes disso, vai soltar mais água de Jurumirim, vai manter Jurumirim um pouquinho mais baixo, vai manter Chavantes mais ou menos no mesmo nível, ou um pouquinho mais baixo, e vai jogar essa água toda para Capivara, para não deixar a Capivara afundar tanto. Né? Vai tentar equalizar um pouco montante e jusante. Então, em princípio, é isso. Próximo slide. É o slide 16, só para a gente finalizar. Então, a gestão, lembrando a vocês que a gestão de recursos hídricos na Bacia do Paranapanema deve considerar a interdependência dos seus reservatórios. As políticas de montante e jusante têm que se olhar, né? Por isso que é usado esse simulador. Considerando os cenários de afluência obtidos com o modelo SMAP e a grande variabilidade desses cenários no período hidrológico úmido, tem perspectiva realmente de recuperação dos armazenamentos, até porque a gente já vai vendo, conforme o Celute mostrou aí, a gente está vendo a entrada das frentes, né? A gente vê que uma frente fica mais no Paranapanema, na semana seguinte vem uma frente que passa direto pelo Paranapanema e fica presa no Sudeste. Isso é bom porque, de qualquer maneira, tendo a ocorrência de frentes, o que acontece? As demais bacias também vão começar a ganhar água e eu vou poder energeticamente tirar o valor, a geração de energia também de outras bacias e preservar um pouco mais o Paranapanema, caso ele venha a ter uma situação mais desfavorável que as demais bacias. Mas se ele estiver junto com as outras, a gente vai usando em paralelo. E considerando a importância da geração de energia no Rio Paranapanema, o INS continuará monitorando as condições operativas e promoverá as modificações necessárias conforme surjam variáveis diferentes consideradas nesta análise. Então, o que eu tinha a apresentar basicamente é isso, só para vocês, mais uma coisa que não está em slide, mas assim, vocês ficam assim pensando, temos 3 cenários, né? Onde é que a gente vai apostar? Então, eu fiz um gráfico, acabei nem colocando na apresentação, porque eu fiz assim na última hora, peguei a vazão de Jurumirim, né? Peguei as vazões de Jurumirim e o que a gente tinha previsto para Jurumirim no iniciozinho, na nossa reunião do iniciozinho de novembro, dia 1º de novembro. Aí, o que acontece? Aí comparei com o valor observado de novembro. Então, do dia 1º ao dia 7, ele ficou exatamente igual ao pior cenário. Aí ele sobe, a vazão subiu, aí ficou do dia 9 ao dia 12 em torno do cenário médio. Do dia 12 ao 19 de novembro, que é um período longo, ficou muito acima do cenário médio. Tá? Aí do dia 19 ao 22 foi uma transição. Ele voltou a cair e ficou novamente do dia 22 ao 27 perto do pior cenário. Depois, do 28 em diante, ele já subiu de novo e já ultrapassou o cenário médio. Então, quer dizer, ele fica oscilando ou um pouco acima ou um pouco abaixo do cenário médio. Eu acho que o cenário médio seria uma boa referência para a gente acompanhar e ficar monitorando, e aí na medida em que os reservatórios de cabeceira comecem a subir o armazenamento, a gente começa a promover o aumento de defluências lá para poder não deixar a capivara ficar tão baixo. É isso que eu tinha a falar, me coloco aí à disposição de todos para dúvidas ou comentários. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Bom, eu vou passar
então, alguns participantes, se quiserem complementar alguma informação. Então, CTG, tem alguma informação adicional que você acha relevante para essa parte da reunião? Não, Joaquim. Estamos de acordo aí com a proposta do INS, né? Com relação à parte da filosofia e estratégia de operação de reservatórios para os próximos meses. Ok, eu só queria ressaltar uma informação que eu acho que é importante, que foi falada aqui, mas pouco. O único reservatório da bacia que foi solicitado redução da vazão mínima foi o de Jurumirim. Todos os outros reservatórios, inclusive Rosana, eles operam dentro da faixa de operação normal deles. Eu queria que você ressaltasse isso, quer dizer, é o único reservatório que tem uma autorização especial de operar abaixo da vazão mínima é Jurumirim. Todos os outros, inclusive Rosana, eles estão operando dentro da sua faixa normal de operação dos seus licenciamentos. É isso? Sim, é isso, Joaquim. A simulação considera as vazões mínimas declaradas pelos agentes, inclusive para a bacia do Paranapanema, teve uma revisão das vazões mínimas agora, né? A CTG nos mandou valores novos esse ano e a gente está usando os valores enviados pela CTG. Eles fizeram estudo, o Maurílio talvez possa detalhar um pouco mais como foram esses estudos, mas eles nos enviaram novos valores e a gente respeita esses valores. O simulador hidráulico não ultrapassa nenhum desses valores. Agora, para Jurumirim, a gente teve que mudar o valor mínimo em função dessa autorização especial, tá bom? Ok, então, Maurício, se você pudesse confirmar isso, porque isso tem impacto principalmente na região do Pontal do Paranapanema, né? Então, que você está operando dentro das suas condições autorizadas pelos órgãos licenciadores, né? Por favor. Isso, correto. Isso, correto. Nós fizemos o cálculo este ano aqui da revisão da Q710, né? Que seria a vazão mínima de deflante de cada barramento, e a gente está respeitando isso aí. Inclusive de Jurumirim também a gente respeita essa vazão mínima Q710, tá? Esses 60% aí, o Q710 lá em Jurumirim é 55%, né? E a gente está adotou 55 metros por segundo. Isso. A gente adotou lá junto com a CETES que a gente iria defluir 60 metros, ou seja, Q710 mais 10%, tá? Com relação ao 147, isso consta no contrato de concessão a obrigatoriedade, tá? Então, para a gente pegar e solicitar essa redução, precisa ter autorização da ANEEL. E da CETES também, né? Ok, só por causa que talvez depois vá ser discutido um pouco mais a questão lá de Rosana. Então, Rosana está operando dentro de todas as licenças normais de operação, não é isso? Isso, correto. Bom, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, alguma informação que vocês gostariam de receber adicional? Não, Joaquim, sem comentários. A explicação foi clara, não tem jeito, tem que aguardar aí o mês de janeiro, fevereiro, para ver se consegue recuperar, porque o mês de dezembro inteirinho, até a primeira semana de janeiro, os gráficos aí do cenário do ONS mostram que não há grande recuperação. Então, tem que esperar a chuva de janeiro, fevereiro. Né? Só fazendo uma complementação ao comentário anterior, a CETES dá um parecer com relação ao Jurumirim. Agora, as demais usinas do Paranapanema parece que foi IBAMA, né? Isso aí foi comentado na reunião passada. Só queria fazer essa complementação. Eu acho que IBAMA é Rosana. Rosana, não sei se tem outra. A CETES não está presente hoje aqui, então não posso responder por ela, mas foi o comentário da reunião passada. Né? Eu não sei se é só Rosana que é IBAMA, se as outras usinas, se Capivara também é IBAMA. É Chavantes e Rosana. Tem duas do IBAMA, Rosana e Chavantes, pelo que nós, pelo menos, temos registro. Mas a CTG pode informar. A gente não entendeu a pergunta, Joaquim. Então, quais são as que são licenciadas pelo IBAMA? Então, na nossa informação, consta Chavantes
e Rosana. Não sei se tem outras que... Chavantes, apenas a de Jurumirim, que é licenciada pela CETESB. O restante é tudo IBAMA. Então, todas são IBAMAs, à exceção de Jurumirim. Então. Perfeito. Bom, Comitê do Paranapanema, alguma informação que vocês gostariam de receber a mais? Comitê do Paranapanema. Doutor Joaquim, acho que, em face às incertezas que a gente tem visto, né, tudo que a gente aguarda, as coisas parecem que estão oscilando muito, seria importante manter os regimes de operação, né, que estão sendo conduzidos agora pelo comitê, para que haja esse conforto, né, parece que as geradoras concordam com isso, e o pessoal dos outros usos também estão conformados com esse esforço que as geradoras estão fazendo para manter os níveis dos reservatórios. E é importante dizer também que tem um trabalho desenvolvido, que está sendo desenvolvido também pelo Comitê do Paranapanema, junto com um Instituto Internacional, que está fazendo uma análise daquele trecho entre Sérgio Mota, que é Fonte Primavera, e Foz do Iguaçu, Itaipu, entre a usina de Itaipu, e para análise disso que o pessoal de Rosana está sentindo também, né, com dificuldade com a questão da ictiofauna. Então, isso também vai aportar informações. Agora, o comitê teve uma reunião ontem, a discussão é que a gente aguarda que o cenário médio seja o que ocorra e que esse regime de operação continue assim até que os níveis dos reservatórios sejam recuperados. Ok. Eu vou mostrar o gráfico de novo do ONS, só para comentar um detalhe. Esse é o gráfico do ONS. Se vocês notarem, porque isso é importante na continuidade da reunião, para a gente marcar a próxima reunião. Se vocês olharem até o dia 18 de janeiro, tá certo? Essa faixa aqui que ela está sendo mostrada aí, essa mãozinha. Praticamente os reservatórios, à exceção um pouco de Jurumirim, que pode chegar a uns 35 por aí, eles vão se manter numa faixa abaixo de 35%. Quer dizer, então não vai ter previsão, pelo menos pelo modelo médio, que a gente está considerando aqui, né, nesse cenário médio, nenhuma grande alteração. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ter que depois marcar nossas próximas reuniões, tá certo? E a proposta que eu vou fazer é que nós tenhamos a reunião no dia 17 de janeiro, tá certo? Tendo em vista que não tem nenhuma perspectiva de curto prazo de alguma alteração. Só que com um condicionante. Qual é o condicionante? Que o setor elétrico coloque como referência, como tem colocado, que vai praticar os valores que estão sendo sugeridos. E que, por necessidade que tenha de fazer alguma alteração, aí sim nós convocamos uma reunião imediatamente, tá certo? Mas se for programado pelo setor elétrico essas vazões mínimas que estão sendo praticadas no entorno de 60, em Jurumirim no entorno de 100, na sequência do reservatório de Chavantes e o que está sendo praticado em Capivara, então a nossa próxima reunião, na sequência, lá na frente, nós vamos pedir que fosse dia 17 de janeiro, tá? Bom, mas voltando à discussão, diga, por favor. Por favor, é o seguinte, nós concordamos com o que o senhor disse, eu acho que está perfeito, só que existe um fato novo, existe uma lei decretada no dia 4, que é a Lei 13.921, que o Presidente da República define lá aquela área do entorno da hidrelétrica de Chavantes como uma região de interesse turístico, que é a região de Angra Norte, né? Então, isso, como é uma lei federal, talvez interfira em alguma coisa da operação, talvez a gente deva pensar um pouco na questão dos níveis, né, do reservatório de Chavantes, à luz dessa lei. A gente não sabe, a gente recebeu essa informação agora, né? A gente gostaria de pensar junto com vocês aí de que forma que isso
interferiria na questão da operação dos reservatórios, se tem alguma interferência ou não. Então, é a lei número 13921, de 4 de dezembro de 2019. Okay. Isso deve ser incorporado, se for necessário, dentro da licença ambiental dela, né? Então, alterando a licença ambiental, se altera as regras. Agora, a grande discussão é que qualquer coisa que for feita vai ser para reduzir a vazão, que já está reduzida, né? Então, esse aqui é o ponto. Quer dizer, eu não imagino que vá ser para liberar vazões a mais, né? Então, qualquer ação vai ser no sentido de fazer o que nós estamos fazendo hoje, que é redução das vazões, e não liberar mais vazões. Esse aqui é o ponto, tá? Então, ela pode, talvez, criar algum impacto para travar a vazão maiores, mas eu acho difícil que ela venha para fazer liberação de vazão maior para secar o reservatório, né? Que é o que está sendo tentado agora, é redução de vazões, mas, claro, tem que ser avaliado pelo IBAMA, ou órgão licenciador, que diga o que é que tem impacto nessa lei, tá? Mas é importante. Eu vou botar na tela a lei, nós já tínhamos conhecimento dela, né? Então, vou mostrar para... Essa é a lei, tá? Não sei se vocês conseguem ler. Vamos ler para vocês. Bom dia. Então, o texto da lei só institui... Ele fala que esta lei institui a região de Angra Doce, compreendendo o reservatório da usina hidrelétrica de Chavantes e seu entorno, nos estados do Paraná e de São Paulo, como área especial de interesse turístico. E isso se dá nos termos do artigo 3º da Lei 6513, e fala de quais... então, a hidrelétrica de Chavantes e os municípios que estão envolvidos. E aí, esse artigo 3º, só um minutinho, deixa eu só subir um pouquinho mais aqui para conseguir... ele é bem genérico. O que ele fala é que são trechos contidos do território nacional, inclusive suas águas territoriais, a serem preservados e valorizados no sentido cultural e natural e destinados à realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico. Ok. Então, vocês estão percebendo que o que pode acontecer, na verdade, com essa legislação, depois que, claro, estudada pelo IBAMA e tudo mais, vai ser alguma fixação de regras de vazão máxima, né? Que vai ter um impacto talvez maior no período seco do ano, no sentido de o reservatório não poder esvaziar muito. É isso que talvez seja a consequência maior dessa lei. Mas como nós estamos fazendo hoje, que estamos trabalhando com a vazão mínima, então a vazão mínima ela vai ter um impacto contrário, quer dizer, contrário no sentido de encher o reservatório, que favorece o turismo, né? Não sei se você concorda com essa posição. Comitê. Fala que você concorda. Concordamos com isso, sim. Então, a política que nós estamos adotando de minimizar as vazões está coerente com a lei, né? É isso que eu quero colocar. Essa é a posição que vocês também, né? Corretamente. Acho que a legislação está... O que nós estamos fazendo aqui desde sempre, que é mantendo os níveis dos reservatórios, está favorecendo essa área especial, né? Que é a área do Angra Doce. Ok. Então, isso é importante para dizer que a gente está num caminho que vai ter e aí essa discussão vai ter um desdobramento futuro, vai ser em relação a esvaziamentos futuros do reservatório, não reenchimento como nós estamos fazendo, né? Isso é importante. Joaquim? Bom, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Sim, por favor. Sim, é o seguinte, não só para esclarecer, até a próxima reunião, que seria dia 17 de janeiro, então, nós vamos operar os reservatórios como estão sendo operados agora, 60 metros por segundo em Jurumirim e os 95, ali entre 95 e 100, para Chavantes. E Capivara é um reservatório que, ele não está na situação mínima, ele está na situação mínima de atendimento energético agora. Em algum momento, essa vazão pode ser reduzida caso a gente tenha disponibilidade energética em outras bacias, ou venha a ser
aumentado um pouquinho para, assim, em média vai ficar em torno desses valores que a gente combinou aqui. Mas se houver uma necessidade energética, provavelmente pode aumentar ou diminuir, né? Caso haja disponibilidade em outra bacia. Então, o Capivara fica um pouco mais flexibilizado, não mexendo muito, e o Chavantes e Jurumirim a gente vai preservar exatamente os valores que estão aqui, 60 e 95, tá bom? Ok, isso dá uma tranquilidade de nós termos previsibilidades para os próximos dias, né? Então, para esse período até meados de janeiro, né? Quer dizer, vamos operar no sentido de reencher os reservatórios, né? Esse é o sentido maior que está sendo operado os reservatórios, principalmente Jurumiri, Chavantes e Capivara, com essa flutuação que ele coloca de ter um pouco mais, um pouco menos de vazão, mas mantendo essa perspectiva que foram apresentadas por eles. Bom, então eu abro para os demais participantes. Quem gostaria de comentar alguma coisa mais do que já foi comentado hoje da parte operacional dos reservatórios? Alguém gostaria de comentar? Não. Bom, então eu acho que, fazendo uma reflexão aí, nós começamos o ano numa situação que indicava, se vocês lembram bem, que os reservatórios secariam em meados do ano, quer dizer, julho, agosto, os reservatórios atingiriam seus volumes mínimos se nada fosse feito, né? Então, com a participação de todos e aí com o envolvimento efetivo também do comitê, dos órgãos gestores, dos órgãos ambientais que facilitaram as licenças especiais, se conseguiu reverter essa situação. Claro que teve um aumento desfavorável agora em setembro, outubro principalmente, onde os reservatórios, por necessidades elétricas, foram colocados também para gerar energia, o que de alguma maneira depressionou os reservatórios e que exigiu então de novo que nós intervíssemos no sentido de procurar reenchê-los nesse atual momento de águas mais elevadas, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que a bacia, a partir desse ano, ela tem hoje uma consciência maior da visão integrada, que não basta um reservatório ser operado, não basta só pedir para encher o reservatório, mas tem que ver o conjunto dos reservatórios. Essa visão integrada, eu acho que passou a ser muito importante, né? E também a inter-relação dessa bacia com os demais reservatórios brasileiros, né? Então, é uma situação nova que veio para ficar. Nós já realizamos 15 reuniões, tá certo? Espero que o ano que vem a gente continue realizando outras 15 reuniões, mas não mais com o nome de sala de crise, e simplesmente como nós estamos fazendo, por exemplo, na Bacia do São Francisco, reuniões de acompanhamento mensais, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Eu vou dar um tempo para as pessoas, aí o comitê principalmente, poder comentar o que eu falei e, se quiser complementar com outras informações, esse é o momento, né? Então, a gente entrou na parte de assuntos gerais da reunião e vamos tentar fechar ela com esses comentários mais de ordem mais amplas. Então, comitê, essa é uma oportunidade. Eu queria dizer, aqui em nome da diretoria, que o nosso presidente não está aqui hoje, o Águas Paraná já entrou, também está acompanhando aí o Bruno, o Águas Paraná está acompanhando. Paranapanema teve uma reunião ontem, que foi muito importante, com a representação da CTG, que faz parte do comitê também, e a gente tem procurado, desde o início das nossas reuniões, trazer a informação da forma correta, de forma clara para a sociedade, para os comitês influentes, para os prefeitos municipais, do que realmente está acontecendo, como é que é esse processo de administração aí do reservatório e do papel do comitê nesse acompanhamento, nessa articulação. Então, eu acho que a sala ela foi muito importante, essa sala de crise, de situação, para a gente também aprender, enquanto comitê, nessa mediação de conflito entre os usuários, né,
A gente tem feito um trabalho de comunicação em cima disso, com boletins. Agora mesmo nós estamos terminando a nossa reunião, nós já imediatamente soltamos um boletim para todo o nosso cadastro, para a mídia, informando qual é a situação dos reservatórios, o que essa videoconferência com todos envolveu. Tivemos vários prefeitos ontem na reunião e fizemos também a apresentação. Eu acho que esse é o caminho, estabelecer o diálogo com os órgãos gestores, com os operadores e com as concessionárias, para que a gente possa, de fato, tentar minimizar aí os impactos de coisas que talvez a gente não tenha tanto controle. O comitê fez já o pedido também da questão das outorgas, a área competente da ANA. Já tivemos uma resposta e agora estamos encaminhando novamente o documento para que a gente possa aí ter algumas condicionantes que observem aí o plano de recursos hídricos que foi aprovado pelo comitê depois de um grande processo de mobilização e articulação dos usuários, das entidades civis e do próprio governo. Mas eu acho que esse é o caminho, temos a expectativa que para a próxima reunião a gente tenha aí, como você colocou, um cenário um pouco mais tranquilo para a gente fazer o acompanhamento ao longo do ano. Não sei se o Vandir ou o Emílio. Só reforçar, né, o que a Soraya falou, na reunião da plenária do Comitê do Paranapanema, essa questão, né, Soraya, do comitê participar, né, dos integrantes do comitê receber a informação atualizada, né? Acho que nós saímos daquela fase do coax, tinha muita informação paralela, e hoje a gente organizou, vamos dizer assim, o fluxo de informações, né? E gradativamente a gente observa que os prefeitos estão entendendo, né, que existe a sala de crise, a sala de situação, que quem participa da sala de situação são pessoas que têm o conhecimento, são órgãos que têm o conhecimento. Então, foi muito bom, o comitê entendeu que foi muito bom a criação da sala de situação para esse acompanhamento, né? E vamos continuar, né? A gente vê aí o cenário de dezembro, vai ser uma luta a atingir a média de dezembro, né? Esperamos que atinja, mas para nós, a gente sabe que para recuperar os reservatórios, nós temos que extrapolar as médias, né? Então, dobrar a média, né? E esperamos que isso aconteça, né? Então, vamos dentro desse planejamento aí que está definido, está muito bom. O Águas do Paraná entrou. Eu não sei se o Águas do Paraná gostaria de comentar. Ele está sem vídeo, mas ele pode falar. Não sei se a qualquer momento, viu, Águas do Paraná, se quiser intervir, esse é um ponto importante da reunião. Bom, acima de São Paulo, para fechar a participação. Hiroaki, se você puder agora... Não, ela caiu. Acima de São Paulo caiu. Bom, eu dou oportunidade a alguém mais que gostaria de fechar nesse assunto mais geral. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não. Bom, então eu acho que eu só tenho que agradecer a todos pelo empenho e participação, desejar aí, já que eu não vou ter contato talvez com a maioria de vocês, um bom ano e um bom Natal. Joaquim. Sim, Douglas, fale. Desculpa, tá? Eu não sabia o timing correto, primeira vez que eu participo da reunião. Bom dia, para quem eu não falei, não me apresentei, entrou depois, né, do nosso início, tá? Eu queria colocar 2 pontos aqui, acho que ficaram pendentes da reunião passada. Eu até peço desculpa, achei que a gente ia seguir um pouquinho a ata da reunião passada, né? Mas eu acho importante colocar, na reunião passada foi falado sobre as informações no nosso site, né? Acho que até você, Joaquim, tentou fazer um teste e pelo nosso site não conseguiu. Eu tive informações e resposta do nosso pessoal da tecnologia de informação que isso já foi restabelecido. A gente teve um problema de domínio que internamente a gente conseguia visualizar essas informações, tinha um acesso online, mas isso só nas nossas redes, né, só nas internas da CTG Brasil. E a gente não tinha essa informação que o exterior, né, o externo, não conseguia acessar.
Então, eu coloco à disposição aí de vocês, já foi restabelecido, não sei se é o momento, mas se alguém quiser fazer o teste, entrando no nosso site lá da Paranapanema, essas informações já estão online, já fizemos vários testes aqui, né, pedindo desculpa que a gente não sabia desse erro realmente, que a gente sempre acessa pelo interno, né, mas o site já está disponível pela informação que a gente repassa a equipe de TI, que já está tudo normalizado novamente, tá? Aquela questão das visitas que eu não toquei porque imaginei que vocês estavam fazendo em paralelo, quer dizer, tanto a visita a Jurumirim quanto a visita a Rosana, né? Então, se você quiser, então, aproveitar e falar. Em questão das visitas, ontem eu procurei o pessoal da prefeitura lá de Avaré, acho que foram eles, né, na última reunião que levantaram a questão da visita em Jurumirim. Não consegui falar com o secretário de Meio Ambiente lá, o Borges, né, que acho que participou da última reunião aqui na sala, mas eu conversei com o prefeito, diretamente com o prefeito. Eu falei, teve uma questão, né, nós estamos à disposição, nós temos um programa de visita, qualquer dia, qualquer horário que você quiser marcar, já que eles levantaram, aí a gente leva até vocês aí para ver quem mais tem interesse e se a data pode ser aproveitada por todos, né? E ele não estava sabendo dessa solicitação que o secretário dele fez. Ele falou, não, eu vou conversar direto com ele e assim que a gente definir uma data, a gente retorna para vocês, que a gente puder. Eu me coloquei à disposição, falei, para nós qualquer data, qualquer dia, qualquer horário, mas ele falou que provavelmente isso fica para o ano que vem, porque agora, dezembro, eles são cheios de compromisso e talvez não aconteça esse ano, né? Mas eu estou à disposição, a gente tem uma equipe aí preparada para receber as visitas. Se for necessário, a gente desloca também alguém de outra área para atender o pessoal aí, a gente está de portas abertas. Ok. O Águas de Paraná está conectado. Eu não sei se quer falar, o Instituto Paraná. Instituto Paraná, Águas. É que eles estão ouvindo, mas está com o microfone desabilitado. Mas se eles quiserem falar a qualquer momento, antes desse fechamento, eles podem entrar. Bom, eu estava fechando a reunião, então, de novo, dando esse relato, né, do que foi feito esse ano, já dei. Desejar, então, um bom Natal, um bom ano para aqueles que eu não vou mais ter contato, tá certo? E esperar vocês nessa data que nós referenciamos. 17 de janeiro, que é uma sexta-feira, às 10 horas. Quer dizer, é uma data que vai ser importante porque ela vai mostrar o que aconteceu num período de praticamente um pouquinho mais do que um mês e uma semana. Então, vai dar uma noção, principalmente porque dezembro é o mês mais chuvoso da bacia, tá? Então, uma perda de dezembro é muito sentido nos recursos da bacia. Então, se tudo ocorrer bem em dezembro, é um bom sinal futuro. Então, obrigado a todos e está encerrada essa reunião.